Fala galera, aqui é o Patrick, sejam bem-vindos à PageTech. Hoje a gente vai continuar falando sobre casa inteligente e aí eu vou trazer para vocês um gateway de automação, esse aqui ó, da Xiaomi. E o que seria esse tipo de gateway de automação? Através dele você consegue integrar vários dispositivos e criar rotinas automáticas para serem executadas aí conforme o horário, conforme a previsão do tempo, conforme várias situações que você pode criar para ele executar alguma ação específica. Se você viu meu vídeo sobre casa inteligente, eu falo lá sobre gateway de automação residencial com protocolo Zigbee. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui nos cards para você dar uma assistida aí e entender melhor como que funciona essa integração de dispositivo e esse protocolo Zigbee. Esse gateway da Xiaomi usa esse protocolo. E aí os seus dispositivos, o que ele tem principalmente de vantagem? Ele faz aquela rede mesh entre os dispositivos e esses dispositivos também têm um baixo consumo energético. Em média aí, a bateria de cada dispositivo dura mais ou menos uns 2 anos. Vamos abrir aqui para a gente ver o que seria cada um desses itens que eu estou falando. Primeiro, ele vem todos esses dispositivos, mas cada um aqui você consegue também comprar individualmente. Você não tem necessidade de comprar o kit completo. Você pode ir lá e escolher cada um desses itens para fazer a compra. Então, o que ele vem aqui? O principal. O gateway de integração. É ele que faz a integração dos dispositivos com sua rede interna na sua casa. Ele faz a conexão via Wi-Fi e ele distribui o protocolo Zigbee para fazer a comunicação com cada um desses dispositivos aqui. Então, você já pode ver aqui, ó, ele é pequeno, nesse formato circular, ele tem mais ou menos uns 10 centímetros de diâmetro. Tomada, infelizmente, é padrão chinês. E aí você vai precisar de um adaptador de tomada para poder colocar ele padrão brasileiro. Desse lado, você pode ver que ele tem uns furinhos, porque ele tem um alto-falante aqui. E desse lado também tem alguns furinhos. Essa parte tem um botão de configuração e algumas outras funções você consegue executar por aqui, eu vou mostrar depois. Em torno dele inteiro tem um LED e basicamente seria isso o gateway. Depois a gente tem um plug de tomada, que é para você ligar, por exemplo, um ventilador, uma cafeteira, uma pipoqueira, qualquer dispositivo aí ou eletrodoméstico aqui nessa tomada. Ela aguenta até 10 amperes, então você tem que ficar de olho para não colocar alguma coisa que seja maior que isso. Padrão chinês também. Então você também vai precisar de adaptador para ligar na sua tomada. Em compensação, você consegue colocar um dispositivo, um eletrodoméstico aqui padrão brasileiro, porque não vai precisar de adaptador. Vou pegar aqui um exemplo. Então, por exemplo, você pode chegar e plugar direto. Então tem essa vantagem. Aqui não precisa de adaptador, só que só aqui você vai precisar de adaptador para colocar ele na parede. Ele tem um botão de configuração e também liga e desliga. E aqui na frente tem um LED. Próximo item. Um botão bem levezinho. Esse aqui já utiliza bateria. Todos esses dispositivos, a bateria, a Xiaomi informa que dura mais ou menos 2 anos. Outro. Um sensor de porta e janela, para você colocar ali na sua porta, verificar quando ela foi aberta, quando ela foi fechada. Na janela também, se ela foi aberta ou foi fechada, às vezes para você criar uma automação para te lembrar que a porta está aberta, que a janela está aberta e por aí vai. Então ele vem nesses dois, é bem pequenininho. O design dele minimalista, muito bonitinho. Gostei pra caramba desse sensor aqui de porta e janela. E aqui um sensor de presença. Também a bateria, mesmo caso 2 anos mais ou menos a bateria. Muito pequeno também. Se vocês virem aí no canal, eu tenho aqui um vídeo sobre o Sonoff RF, que já são dispositivos diferentes, e que são Zigbee e os outros são radiofrequência. Vou deixar aqui no card. Vocês vão ver que esses sensores são menores, são muito mais bonitos. E acabou que tem na caixa. Para completar esse sistema aqui todo de integração da Xiaomi, eu tenho mais 2 itens que seriam 2 sensores de temperatura e umidade. Esse aqui primeiro, ele funciona também com o mesmo protocolo, Zigbee. A bateria
é sensor de temperatura e umidade. Todos esses produtos eles existem da Xiaomi e também a versão deles da Agara, que é uma subsidiária da Xiaomi, que geralmente os produtos saem lá primeiro na Agara e depois são migrados para a linha da Xiaomi Smart Home. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para poder vocês verem aí a diferença, geralmente no visual. Por exemplo, esse aqui de sensor de temperatura é redondo, o da Agara já é meio quadrado, então tem essas diferenças. Outro produto, também um sensor de temperatura e umidade. Esse tem uma diferença. Ele não é Zigbee, ele é Bluetooth. Esse aqui, com a vantagem, ele tem um display, então você pode pregar essa parte aqui na parede e como ela é imantada, você só deixa encaixado e ele fica ali pregadinho no canto. Bem interessante, muito legalzinho, visual bonito. Gostei pra caramba desse aqui, por causa do display, então já fica ali no canto, você consegue sempre estar visualizando a temperatura, você não precisa entrar no aplicativo. Então, basicamente, isso aqui é o ecossistema da Xiaomi. Cada um você pode comprar separadamente. Então, se você precisa de 2 sensores de presença, 2 sensores de porta, mais de um botão, mais o sensor de temperatura, então você pode comprar quantos você quiser. Lembrando, o Zigbee tem um detalhe. Esses dispositivos que funcionam na tomada são os principais repetidores de sinal entre eles. A bateria fazem também, só que como eles são a bateria, eles têm a tendência em entrar em modo de hibernação mais rápido. Então pode comprometer se você encher sua casa somente desses dispositivos. É interessante sempre você ter alguns desses para você também ter um repetidor melhor aí de sinal entre eles, tá? Então, para a gente começar fazendo a configuração dele, então vamos ligar ele aqui na tomada. Vai piscar amarelo e vai falar em chinês. Deve ser para configurar, né? Você vem adicionar. Ele já vai encontrar aqui o hub. Encontrou alguns outros dispositivos. No caso aqui o sensor de temperatura, eu vou configurar o hub. Apertou. Vai perguntar qual Wi-Fi que você vai utilizar. E vai detectar. Bem simples. Está adicionado. Pede agora qual que é o cômodo e o nome do hub. Vou deixar aqui só hub. Pergunta se você quer compartilhar com alguém, então done. Primeiro, o que ele vai ter aqui? Vou mostrar primeiro algumas funções. Se apertar uma vez o botão, acende o LED. Esse LED aqui em volta dele, ele é RGB, então dá para você mudar as cores. Aqui dentro do hub, aqui do lado você tem as cores, então você pode ir aqui ó, mudando as cores. Aqui o brilho. Na primeira opção você tem o alarme, você pode armar ou desarmar o alarme. Então se você apertar, ele dá 5 segundos e arma o alarme. Faz um barulho tipo que fosse um carro armando, um alarme de carro. E para desarmar, você aperta de novo, ele dá esse som e desativa. Você pode também armar apertando 2 vezes. Se apertar 2 vezes, ele desarma. Se você apertar 3 vezes, ele vai entrar em modo de procura de dispositivo, para você adicionar vários dispositivos. Não vou fazer dessa forma, vou adicionar cada dispositivo para mostrar como que funciona a adição deles. Para você adicionar os dispositivos, você vai precisar entrar dentro da configuração do hub para adicionar, porque é ele que faz a ponte com esses dispositivos. Então eu vou aqui em Device, adicionar dispositivo. Vou fazer uma primeira configuração com o sensor de temperatura. Então, vou adicionar. Qual tipo de dispositivo? Aqui tem o sensor de temperatura e umidade. Então, ele pede aqui para você apertar por 5 segundos. Ele vai piscar 3 vezes. E pronto. Já encontrou. Pede também o cômodo e o nome do sensor. Está adicionado. Então você pode ver que ele vai mostrar que aqui está bem quente. 28 graus e meio, 78% de umidade. Ele já dá um aviso aí que está relativamente quente. Então pronto. Para a gente adicionar, por exemplo, a tomada, então você vai colocar aqui de novo. Basicamente é o mesmo procedimento para qualquer um, tá?
Você vem adicionar Mi Smart Plug e ele vai te explicar aqui como que deve ser feito. Olha lá, você tem que apertar por 5 segundos o botão e já foi detectado. Pronto. Mesma coisa, pede o cômodo, o nome. Então aqui você pode ligar e desligar. Aqui você pode ver que ele consegue fazer um monitoramento de consumo de energia. Tem timer e countdown, bem simples também. Pronto. E aqui, esses 3 dispositivos funcionam pareamente da mesma forma. Vou fazer apenas um para a gente não ficar demorando demais. Você precisa de alguma coisa pontiaguda para você colocar aqui no orifício. Então vem aqui adicionar sensor de movimento. Então ele vai avisar que você tem que pressionar 3 segundos, ele vai piscar 3 vezes também. E pronto, configurado. Então depois de instalar, vocês podem ver que estão aparecendo todos. Aqui o botão, o sensor de temperatura, vocês podem ver aí que está mostrando a temperatura e a umidade. O sensor de movimento, então mostra aí também a última vez que teve movimento. O plug de tomada, por aqui você consegue ligar e desligar também. E o sensor de porta e janela. Então vou adicionar esse sensor de temperatura, que ele é Bluetooth. Vem adicionar. Já detectou, só apertar. E aí ele te pede para você apertar o botão atrás dele que tem aqui, ó. Pronto, já detectou, conectou. Muito simples também. Pode ver que já apareceu aí o sensor de temperatura. Então eu vou mostrar aqui agora alguns exemplos de automação que você pode fazer, que é o que é mais interessante aqui de ter esse sistema todo em casa. Então como que funciona? Vou entrar aqui em Automation. Aqui tem alguns exemplos que você pode utilizar, que ele dá como exemplo. Então tem muitos aí, então você pode vir aqui que tem muitas ideias legais. Ou você pode vir aqui criar uma cena. Vamos criar uma cena como exemplo. Primeiramente, eu vou dar um exemplo da gente fazer uma ação manual. O que seria uma ação manual? É você chegar, apertou e ele executa. Tá? Bem simples mesmo. Então eu vou aqui, manual. O que ele pode fazer aqui? Executar uma cena. O que seria uma cena? Uma própria automação. Então uma automação pode chamar outra. Enviar uma notificação para o seu dispositivo. Quando você apertar, ele envia a notificação. Não vai ser o caso. Eu posso inserir um delay, que seria um tempo para ele esperar para fazer alguma coisa. Ou mandar executar uma ação baseada em qualquer coisa aqui que eu tiver. Vou criar uma para apagar a luz. Então, por exemplo, você pode executar várias funções. Eu deixei essa Relight aqui atrás para a gente poder testar isso aí. Então, selecionar para ele trocar a cor da lâmpada. Isso aqui é aleatório, tá? Ele não vai colocar uma cor específica. Ele vai me pedir o nome. Então, eu vou dar OK. Deixar o nome padrão mesmo. E aí a cena vai aparecer aqui. Pronto, a cena está aí. Vocês podem ver que aqui do lado tem um botão Run, que seria você executar. Como eu coloquei ela manual, toda vez que eu apertar, ele vai trocar ela manualmente. Então, troquei. Apertei e rodou, trocou a cor da lâmpada. Se eu apertar de novo, troca de novo a cor da lâmpada. E assim sucessivamente. Então isso aqui é uma rotina manual. Vou criar uma rotina agora para a gente desligar a lâmpada. Eu vou utilizar, por exemplo, mais uma manual, só que diferente, utilizando esse botão. Eu venho aqui apertar no switch. Ele tem 3 modos. Quando eu apertar uma vez, quando eu apertar 2 rápidas e quando eu apertar e segurar. Então eu vou usar um clique, que eu vou fazer o quê? Eu vou desligar a lâmpada, turn off lamp. Então, toda vez que eu clicar no botão, eu vou desligar a luz. OK e salvo. Então, toda vez que eu pressionar um botão, eu apago a lâmpada. Vou criar mais uma com o próprio botão. Toda vez que eu der um duplo pressionamento, e aí eu vou colocar para ele ligar e trocar a temperatura de cor da lâmpada. Vou colocar aqui um delay de 2 segundos para ele trocar a temperatura. Então eu posso apertar e segurar, venho aqui e troco a posição. Pronto. Então o que ele vai fazer? Vai ligar a lâmpada, aguardar 2 segundos e trocar a temperatura de cor. OK.
Então vamos fazer um teste. Se eu apertar 2 vezes, liga e troca a temperatura de cor. Um outro que dá para fazer com sensor de porta e janela. Por exemplo, toda vez que abrir a porta, vai acender a luz. Então eu vou criar aqui. Pego o sensor de porta e janela. Toda vez que ele for aberta, eu vou fazer o quê? Ligar a luz. Ok. E ok. Então eu vou apagar a luz. Então vou simular aqui que eu vou abrir a porta. Acende a luz. Se eu fechar, por enquanto não faz nada. Mas a gente pode criar, por exemplo, uma função que, se não tiver movimento naquele local por exemplo, 10 minutos, ele vai apagar a luz sozinha. Então, vou dar esse exemplo aqui. Se eu vou pegar o sensor de movimento, então se ele não tiver movimento aqui em 10 minutos, o que ele faz? Ele apaga a luz e dá OK. Pronto. Não consigo demonstrar porque vai ficar aqui 10 minutos sem movimento, é complicado. Posso fazer a própria lâmpada acender por movimento. Então, por exemplo, eu pego o sensor de movimento, se detectar movimento, ele vai pegar e acender a luz. OK e OK. Vou apagar a luz. Se detectar movimento, vai acender a luz. Então eu vou passar a mão na frente. Acendeu a luz. Você pode criar por exemplo, você tem um ventilador ligado aqui, a temperatura aumentou, ele liga sozinho. Eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui temperatura e umidade. Quando a temperatura tiver o quê? A temperatura tiver mais que 28 graus. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse Smart Plug e ligar. E OK. Vou dar um outro exemplo aqui, vou voltar naquele detecção de movimento. Vamos dizer que você quer que acenda a luz somente à noite. Então eu dei aquele exemplo que tinha movimento, acende a luz. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso colocar um timer. Aqui você tem como que ele vai fazer a repetição. Vou colocar todos os dias. E o que ele vai executar? Vou colocar aqui que ele vai trocar a temperatura de cor da lâmpada de novo. Mas aqui está só o quê? Só naquele horário que ele vai mudar a temperatura de cor. Não, a gente tem que colocar que quando tiver movimento. Então eu adiciono e aí ele vai me perguntar. Ele vai acontecer o quê? Quando todas as condições forem verdadeiras, quando chegar no horário e quando der movimento, é isso que eu quero. Ou então você pode colocar quando somente uma das condições for verdadeira. Você pode colocar, por exemplo, ele vai ligar o ar-condicionado quando a temperatura chegar em 28%, ou então, se for meio-dia, ele liga também sozinho, independente da temperatura. Exemplo. Então, vou colocar aqui todas as condições verdadeiras. E aí eu vou colocar que tem que detectar movimento. E OK. O hub, ele tem sensor de luminosidade. Então, eu posso colocar, por exemplo, se ele estiver no escuro, ele acender alguma luz. Então, vamos falar que automaticamente o ambiente escureceu, ele tem sensor de luminosidade e ele acende uma luz. Aqui, ó, vou mostrar rapidamente. O hub, se ele estiver no escuro, em dark, e aí o que ele faz? Ele aumenta o brilho da lâmpada. Pronto. Aqui no hub também tem a opção de alarme. Então, você pode habilitar e configurar várias situações que ele vai disparar aquele alarme. Aqui dentro dele tem as opções de alerta. Por exemplo, você pode colocar qual horário que ele vai acionar automático, o que vai acontecer para ele acionar o alarme. Por exemplo, vou colocar o sensor de presença. Quando tiver movimento nesse sensor, ele vai ativar o alarme. O tempo que demora para armar o alarme e algumas outras configurações, por exemplo. Volume. Se ele vai piscar sempre ou se ele vai piscar em 1 minuto, 10 minutos, aí vai por aí, tem várias opções. Enviar notificação para o seu celular. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou armar o alarme, eu posso armar por aqui ou aqui, vou armar aqui mesmo. Está armado o alarme. Detectou movimento, vai disparar. Então, pessoal, vocês viram aí o número de possibilidades que dá para a gente fazer com esse gateway de integração. Bem legal, gostei muito. O protocolo Zigbee tem essa vantagem, principalmente pela economia de energia.
Se você pega aqui um sensor de movimento Wi-Fi, a bateria dele é muito maior e a durabilidade é muito menor também. Então, isso aqui vale a pena demais. Principal vantagem que eu achei, se você tiver vários dispositivos Xiaomi, você consegue fazer integrações. Uma coisa que eu não gostei, não tem integração com o Google Home. Eu até entendo, sensor de presença com o Google Home não tem muito sentido, sensor de porta e janela não tem muito sentido ainda. Temperatura provavelmente pode até ter, você pode solicitar a temperatura do ambiente para o Google Home. Mas, por exemplo, você poderia ativar uma cena daquela por voz, que a cena faria várias coisas ali dentro da sua casa. Ligaria um ventilador, que está ligado aqui na tomada, acenderia uma luz, apagaria outra lâmpada e por aí vai. Então, seria interessante ter essa integração com o Google Home e com a Alexa. Para quem gosta aí, tem vários outros dispositivos Xiaomi em casa, é bem interessante você ter, porque você consegue ligar muitas coisas juntas aí, desde que sejam Xiaomi. Outra desvantagem, existem outros dispositivos Zigbee de outras marcas que a Xiaomi poderia deixar a gente colocar aí no ecossistema dela, porque isso aqui é um protocolo aberto que funciona várias outras marcas. Então, e a Xiaomi não tem isso, não deixa. Só vai funcionar com os da própria marca. Se você quiser, por exemplo, você quer colocar um Zigbee, que é um spot de gesso, vamos dizer, uma lâmpada Zigbee de outra marca, você não consegue adicionar, porque ele só aceita o Xiaomi. Fora isso, o preço dele vale a pena, é um kit com custo bom. Eu vou deixar o link aí na descrição das lojas que você pode comprar esses produtos. E para mim, de verdade, a única coisa seria o problema com a integração do Google Home. Porque uma tomada dessa funcionaria perfeito lá, você mandar e desligar. Então eu vou trazer algum outro produto aqui que também integra com esse gateway da Xiaomi. E alguns outros produtos para a gente utilizar nesse sistema integrado aqui dela. Como, por exemplo, um robô de limpeza, um controlador de infravermelho, interruptor de parede. Então dá para fazer outras coisas também. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de dar logo o seu like aí. Se você é a primeira vez que está passando aqui no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, dá uma olhada nos meus vídeos. Eu tenho muito vídeo sobre casa inteligente. Então, se tiver dúvidas, manda aí nos comentários. Abraço, galera. Até mais. E tchau!